Olá, meus irmãos, você que já está ligadinho com a gente em mais um período Minutos com Jesus, é um período semanal, o nosso encontro para nós estarmos juntos tratando a respeito da vida do obreiro. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho e que você tenha uma ótima estada com a gente nesse período em que nós estaremos estudando um pouquinho mais, comentando um pouquinho mais a respeito da vida do obreiro. Nós tratamos vários assuntos anteriores sobre a vida do obreiro, né? Entre eles o que eu sou, o que o obreiro é. E eu disse que o obreiro ele foi comprado com um alto preço, e ele foi chamado, e depois ele foi vocacionado, e depois ele foi enviado para dar fruto, e o fruto deve permanecer. Nós já dissemos em outras ocasiões que o obreiro faz parte como membro do corpo de Cristo, e foi dado a esse obreiro incumbências, e essas incumbências elas serão também cobradas, né? Incumbências que o obreiro deverá executar durante a sua vida ministerial aqui na terra, e quando ele subir ao céu, quando ele estiver diante do tribunal de Cristo, lá com o próprio Cristo sendo juiz de crentes, então esse obreiro será também cobrado, tá bem? Ou ele vai receber galardões, ou ele vai realmente receber um esfrega daquele terrível lá antes de entrarmos no céu, tá bem? Mas nós falamos que o obreiro ele tem livre acesso ao Pai por causa que ele é lavado no sangue de Jesus, que ele é filho de Deus e que ele recebeu a incumbência de cuidar de outros. Então, ele tem livre acesso ao Pai utilizando do nome de Jesus. E também o obreiro ele tem uma vida completa, ele é completo, ele é pleroma, não é? A palavra pleroma quer dizer pleno, né? Quer dizer completo, que não falta nada. Em Cristo nós não temos nenhuma falta, porque Ele é aquele que preenche todas as lacunas da nossa alma. Mas principalmente o obreiro, ele vive para executar o ministério cristão sabendo que não há condenação. Como ele está em Cristo, não há condenação, como disse o apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, e também no versículo 2, dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabemos que nós nascemos sob o pecado, por causa de Adão e Eva, que pecaram. Deus então trabalhou dentro das dispensações anteriores para resolver o problema do pecado humano, esse pecado insolúvel, não é? Problema difícil de resolver, que somente com derramamento de sangue seria resolvido. Ele tentou resolver lá na época do dilúvio, quando ele fez uma opção, né? Deixou com que as pessoas pudessem vir até a arca que foi construída por Noé, né? Então Noé construiu uma arca, tá bem? E foi dada oportunidade para as pessoas entrarem na arca. Entretanto, as pessoas não quiseram, assim como acontece hoje em dia, as pessoas não quiseram entrar na arca. E apenas Noé, a sua família e os animais, né, um casal de cada animal, é que entraram na arca. E aí, Deus então recomeçou. Ele recomeçou com o ser humano através desse recomeço, salvando Noé, salvando a família de Noé, não é? E aí, com o salvamento de Noé e a sua família, ele recomeçou. E aí, novamente, o pecado continuou, porque Adão tinha pecado lá atrás, Noé era oriundo de Adão e também de Eva, então o próprio Noé
e a sua família, eles continuaram pecando. Claro, por mais abençoado e bênção que fosse Noé, ele continuava pecando, né? Os seus filhos também pecaram. Enfim, toda a raça humana permaneceu dentro de pecados. E porque estavam dentro de pecados, foi necessário que viesse Jesus. Mas Jesus vindo, ele resolveu o problema da humanidade. Ele resolveu o problema da condenação do homem, porque o homem morria e ele ia direto ao inferno, porque não tinha salvação para esse homem. Mas veio Jesus na plenitude dos tempos, e ele veio para ser a solução para a salvação de todos quanto crerem na pessoa de Jesus Cristo. E o obreiro, ele tem que ter essa consciência, esse saber de que em Cristo não há condenação. Não há condenação se a pessoa estiver em Cristo Jesus, não andando segundo a carne, mas andando segundo o Espírito. Todos que de bom grado recebem o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse então recebe salvação. E essa certeza todo obreiro deve ter. O obreiro precisa ser um obreiro salvo para ele poder ser obreiro e fazer a obra de Deus conforme deve ser feita. O obreiro precisa ter consciência também que o que Paulo também falou aos Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O obreiro não pode viver desesperado, não pode desesperar a sua vida, não pode desesperançar-se. O obreiro não pode viver uma vida desesperançada. Não, jamais, de maneira nenhuma. É muito difícil para um obreiro carnal compreender que todas as coisas, até as coisas ruins que acontecem, elas servem para o bem daqueles que amam a Deus. É muito difícil para o obreiro que é um obreiro carnal, ele ter essa consciência. É muito difícil. Mas nós temos consciência de que o obreiro, ele sabe, tem consciência, ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para o seu próprio bem. Jesus disse assim: olha, aquilo que acontece com você agora, você não entende, entenderá depois. A coisa mais difícil para um obreiro carnal é entender que as coisas ruins estão acontecendo para o seu próprio bem. Mas um obreiro espiritual, um obreiro lavado no sangue de Jesus, um obreiro que é templo do Espírito Santo genuinamente, um obreiro que está apto para ser uma bênção nas mãos de Deus e usado nas mãos de Deus, ele não vai se embaraçar com os negócios desta vida, ele não vai se preocupar com o que pode lhe fazer o homem, ele não vai se preocupar com os problemas que lhe sobrevêm, ele não vai se preocupar com os ataques do diabo sobre a sua vida, ele não vai se preocupar com as retaliações que lhe sobrevêm, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O obreiro precisa ter essa consciência de que as coisas que acontecem na sua vida, Deus está autorizando. E se ele não autorizar, ele vai fazer uma autorização imediata de repreensão e de livramento daquilo que o obreiro está passando. Mas se foi a autorização dele, aguente firme, porque vai servir para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada nesse mundo, nada pode nos separar do amor de Deus. O obreiro precisa ter essa consciência que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Eu estou dizendo nada. Morte não separa, altura não separa, profundidade não separa, largura não separa, demônios não separam, diabo não separam, a malignidade não separa, o homem mau não separa. Nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós conhecemos um obreiro chamado quando esse está sendo provado
ele é conhecido na prova. No vida boa, ele não é conhecido, não é? Quando está tudo bem, é fácil pregar, ensinar, escrever, cantar, derramar azeite, pingar azeite por aí, pular. Quando a fome aperta, meus irmãos, as contas vencem, meus irmãos, os boletos são até protestados, meus irmãos. Não deve acontecer isso, mas pode acontecer alguma prova terrível que você pode entrar numa situação dessa e nós não podemos criticar, porque tem obreiro que infelizmente entra por situações assim, por diversas razões, ok? Então, quando as pessoas não têm recursos para saldar as suas próprias dívidas, os filhos ficam rebeldes, os cônjuges passam a estar com problemas sérios dentro de casa por falta financeira, a vida espiritual então fica abalada do obreiro, o sentimento fica abalado, as pessoas abandonam esse obreiro, a igreja fica vazia, o descrédito na praça acontece e fica estampado na cara das pessoas o descrédito para a vida do obreiro. Aí sim nós conhecemos o verdadeiro obreiro. O verdadeiro obreiro é conhecido na prova. O verdadeiro obreiro é conhecido na fornalha ardente 7 vezes mais. O verdadeiro obreiro é conhecido na cova de leões. O verdadeiro obreiro é conhecido quando a forca foi feita por Ramã para ele. O verdadeiro obreiro é conhecido quando a morte está à sua espreita. Aí o verdadeiro obreiro é conhecido se ele arreda o pé ou se ele some. Se ele some não é obreiro, não foi chamado nunca, nem crente é. Mas se ele permanece firme, inabalável, ele é obreiro chamado e vocacionado por Deus. Obreiros que ficam inalteráveis, tanto faz com problema ou sem problema, ele está ali firme, dá provas de que ele é um obreiro chamado e vocacionado. Eu estou escondido em Deus, você está escondido em Deus, o obreiro está escondido em Deus, conforme conforme Colossenses capítulo 3 e 3. Paulo deixa exposto no texto o ensino literal de esconderijo mesmo. Ou seja, ele tinha em mente alguém fugindo de um perigo e achando que um esconderijo iria trazer um fim para aquele perigo e ia fazer com que ele não fosse pego e morto. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é como uma ave que abre as suas asas e nós estamos debaixo desse esconderijo. Nós estamos em Cristo e Cristo é o nosso esconderijo e Cristo está em Deus. O diabo não pode nos pegar nós estando em Cristo e Cristo estando em Deus. Todo obreiro precisa manter muito firme essa informação na sua mente, colocar em prática todas as vezes que se achar em perigo, dizendo eu estou em Cristo e Cristo está em Deus e o diabo não pode me tocar, não pode me pegar, porque para o diabo me pegar ele tem que pegar Deus primeiro, acabar com Deus, depois pegar Cristo que está dentro de Deus para depois me pegar. Então impossível, perdeu Satanás, perdeu, não tem para o diabo. E o obreiro precisa ter essa consciência, que ele está escondido em Deus. A confiança do obreiro tem que ser real. Ele precisa se aperfeiçoar em Deus, aperfeiçoar na sua fé. Nós estávamos deformados por causa do pecado, mas em Cristo Deus iniciou uma obra de restauração. Esse trabalho dura um pouco, mas nós precisamos ter paciência para o Espírito Santo concluir a obra de restauração, de transformação na nossa vida, porque todo obreiro precisa ser transformado, todo obreiro precisa ser afogueado, todo obreiro precisa estar dentro de um forno espiritual. É comum nós vermos pessoas criticando o mau procedimento de outras dentro da própria igreja. Se esquecem que Deus ainda está trabalhando para aperfeiçoar essas pessoas. Tudo que Deus espera é que nós consigamos viver em harmonia, pois afinal,
todos estaremos perfeitos lá no final. Deus está trabalhando em mim, trabalhando em você, trabalhando em nós. Então para de criticar. Espere, Deus está trabalhando. É por isso que a pessoa ainda está com defeitos, porque Deus ainda não terminou o trabalho. Ele está trabalhando o vaso. Fique tranquilo, tenha essa consciência. Tem muitos obreiros aí que Deus está trabalhando nele ainda, não terminou. Vamos ter paciência, tá bom? Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Minutos com Jesus. Você esteve mais um período com a gente, edificados estão, e eu quero te convidar para estar na próxima semana com a gente aqui nesse canal. Se inscreva no canal, dê um like, comente, chame o máximo possível de pessoas que você conheçam para também se inscreverem no canal. Se você quer fazer um curso de teologia, nós temos cursos gratuitos aqui no canal. Quer fazer um curso de teologia diretamente pelo Instituto Bíblico? Entre em contato com a gente, apenas R$50. Estou com 50% de desconto. Estamos com uma mensalidade, 50% de desconto. De R$100 por apenas R$50 na mensalidade, direto com o Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Quer fazer o curso gratuito, de graça? Está aqui no canal Teologia Didática. Esse canal aqui dispõe um curso inteiramente gratuito. Você entra em contato com a gente pelo 439-2001-2860 e a gente vai enviar para você a grade curricular e você vai se informar da grade curricular e vai procurar os temas aqui no canal Teologia Didática e vai aprender cada matéria. Depois que você compilar mínimo 12 matérias, entre em contato com a gente e solicite o seu certificado. E nós vamos estar certificando você, tá bem? Apenas o certificado tem um pequeno custo de validação do curso. Entre em contato com a gente, 439-2001-2860. Até a próxima oportunidade com Minutos com Jesus, canal Teologia Didática. Até a próxima, se Deus permitir. Shalom, Adonai.